Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Excelente notícia! Tite é demitido do Flamengo e Felipe Luiz irá assumir contra o Corinthians já quarta-feira. Interinamente, Felipe Luiz será o técnico do Mengão. Vamos ver aqui a repercussão da imprensa falando sobre a demissão do Tite. Já vai tarde, hein? O Flamengo não está jogando nada e o principal culpado é o técnico e a comissão técnica, né? Fisicamente um time mau, um time que se arrasta em campo, um time sem motivação, cara. Então é o seguinte, galera. Agora, com a saída do Tite, uma pergunta pra você. O Flamengo vai melhorar? Vai continuar na mesma? Eu acho que vai melhorar, cara. Vai melhorar e eu separei aqui pra vocês esse corte, então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. 60. Atenção! Primeiro com redes sociais. Instagram do Flamengo. Hoje de manhã, estava vindo aqui para a TV, escudo do Flamengo enorme. Era o anúncio. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Felipe Luiz assume a equipe interinamente. Felipe Luiz estava comandando o time sub-20, né? Agora o sub-20, mas começou no sub-17. Começou no sub-17, foi pro sub-20, foi campeão. Campeão do mundo. Intercontinental. Intercontinental e tal, e agora assume aí interinamente, posso dizer assim? Sim, interinamente. Né? Tenho que dizer assim. Posso não, tenho que dizer assim. Interinamente, assim, de cara, né? É um cara com muita capacidade. Ou Abel, se for bem, todo vai técnico ganhando. no Brasil é interino, Abel. É, né? Todo técnico do Brasil é interino, seja oficialmente interino ou extraoficialmente interino, mas todo técnico é interino. Então ele vai lá, vai assumir. A ideia de muita gente é que ele vá até o final do ano, se tudo der certo. E aí no final do ano tem eleição, aí vai ver o que vai acontecer. Mas é o técnico do Flamengo por agora. E nós temos duas tendências, né? Primeiro, essa coisa do técnico que cai ou na calada da noite ou na aurora do dia. E segundo, mais um técnico, em coisa de 10 dias, aí nós tivemos 3 técnicos caindo com vitória. Né? A gente falava antigamente, 2 desses técnicos com vitórias em jogo de ida de mata-mata. O Tite nem teve essa oportunidade. Um deles foi o Varini, não foi? No Atlético Paranaense? O Varini no Atlético, o Fernando Seabra no Cruzeiro e agora o Tite. Não foi demitido pelo jogo de ontem, foi demitido pela eliminação na Libertadores. Conjunto da obra, né? Antes do jogo de ontem já havia muita gente especulando que ele cairia independentemente do resultado. É claro que o desempenho do Flamengo no jogo de ontem, a coletiva dele, mais uma vez, com algumas respostas assim, como vinha sendo, né? Estranhas, isso deve ter acelerado ainda mais o processo, mas a ideia ele cai pela Libertadores, pela eliminação do Flamengo da Libertadores. Então, principalmente. Você falou, né? O professor falou, mais um técnico cai depois de uma vitória. Você disse bem, não foi por causa do jogo de ontem, por causa da eliminação da Libertadores. Então eu também não disse que foi por causa do jogo de ontem. Não, você disse só que falou... é uma coincidência sim, com outros. Perfeito. Mas eu diria que também não foi só por causa da eliminação da Libertadores, só entre aspas. Não é só. O time também caiu no Campeonato Brasileiro, a torcida já não gostava do Tite, não gosta do estilo de jogo. Não é um combo assim, Prats? Claro, Bom dia mais uma vez. Bom dia, companheiros, bom dia, fãs de esportes. Tite cai pelo conjunto da obra, ele não cai por causa de uma partida, ele cai por uma campanha que foi muito fraca na Libertadores, chegando e culminando com a eliminação na última semana em Montevidéu, quando o Flamengo foi eliminado por um time que é pior que ele, que é o Peñarol, por uma campanha no Brasileiro, que o Flamengo se mantém ali entre os 4 melhores, mas dando poucos sinais, talvez, de uma grande reação, de grandes atuações, né? Há uma série de situações aí, né? O Tite, em algum momento, e acho que houve um ponto alto do trabalho durante a Copa América, quando se imaginava que o Flamengo pudesse perder força ali, e o Tite trabalhou muito bem naquele período de 9 jogos, sem jogadores importantes, que estavam com seleções nacionais, e houve uma boa resposta ali, né? Mas faltou, assim, em algum momento, talvez uma regularidade um pouquinho maior. Houve, em algum momento, uma situação que não tinha uma sequência de bons jogos, de boas atuações, em lugar de uma exigência muito alta, em um lugar que, além de ganhar, você tem de ganhar e jogar bem e sobrar. E aí a gente pode discutir a avaliação, porque não tem só o Flamengo, obviamente, para jogar. Tem outros times que enfrentam o Flamengo, se preparam para enfrentar o Flamengo.
E acho que o Tite dava a impressão que contava que o trabalho iria até o final do ano. Não sei o quanto sair agora surpreende o próprio Tite. Tinha uma avaliação de trabalho. Sempre quando ele perguntava, não, vamos esperar o trabalho terminar, tem coisa para acontecer, vamos esperar o trabalho terminar, tem a Copa do Brasil chegando, tem brasileiro numa reta final ainda. Não teve para ele. Acabou o trabalho. Então, já que você citou, porque muitas das coisas que você citou aí, ele falou na entrevista ontem pós-jogo, né? Foi inclusive perguntado, como você avalia o seu trabalho? Vamos esperar terminar, tarará. Vamos acompanhar, então, alguns trechos da entrevista coletiva do Tite ontem, depois da vitória contra o Atlético Paranaense. Então, depois da vitória, antes da demissão. Vamos acompanhar. O trabalho só vai ser devidamente julgado quando ele tiver o seu término. Agora como é que se diz, é oportuno ou inoportuno, no meu caso. Quando a gente termina um trabalho, a gente olha para trás e vai, trabalho. Mas eu tenho uma atenção, e essa maior, de estar representando com dignidade o cargo que eu fui convidado. Esse eu não abro mão. Então, essa dignidade ela vai ter sempre de conduta. Com mais competente no momento, menos competente no outro. Talvez Cícero não atendendo as pessoas com que elas querem, talvez não sendo do estilo, talvez não. Às vezes num dia sim, outro dia não. Mas com respeito. Término do ano associado a essa pergunta vai ter tchau ou não. Mas aí não depende de mim, depende da sequência do trabalho, de todos os resultados que até agora a gente não tem, não vai medir. Já está associado à resposta anterior. Deixa eu terminar, e aí vai ver se tem o tchau, se não tem, se foi bom, se não foi. Eu tento fazer o meu melhor. Talvez não seja o teu técnico, como é que é o nome dele? E aí tu pegou... Talvez eu não seja o teu técnico dos teus sonhos, né? Talvez não faça também numa situação extraordinária tanto quanto tu queira. Mas o trabalho e a dignidade pode ter certeza que ele vai ter sempre. O respeito a ti, o respeito à entidade, o respeito aos atletas, o respeito a vocês vai ter sempre. Na tela do Futebol 360, números do professor Adenor Tite. Desempenho do Flamengo com ele na temporada foram 58 jogos. 34 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, aproveitamento 65,5%. Em porcentagem... É bom destacar aqui, galera, que dessas 34 vitórias, né, a maioria foram no Campeonato Carioca, que é um campeonato fraco, né, cara? A gente não pode levar muito em consideração, né? Nas principais competições, o Flamengo tem decepcionado bastante. Um bom aproveitamento, mas... não é o que o torcedor quer. O torcedor queria, obviamente, o título da Libertadores, uma melhor posição rubro-negra na tabela do Campeonato Brasileiro. Foi campeão carioca. Está na 4ª posição do Brasileirão, na semifinal da Copa do Brasil e saiu para o Peñarol na Libertadores. Eugênio Leão. Chega ao fim do trabalho, ele disse que agora dá para avaliar, né? Quando terminasse o então trabalho. Então avalie, Eugênio, por favor. Terminou o trabalho. Não foi um grande desempenho do Tite no Flamengo, senão teria pelo menos terminado a temporada. Mas eu preciso... É óbvio que o torcedor... aquela coisa assim, o torcedor emotivo, ele vai olhar para o campo, ele vai questionar muitas decisões do Tite, como de qualquer técnico que você questionaria. Ele vai apontar o dedo para o Tite como culpado e a torcida do Flamengo, nesse momento, está feliz com a demissão do Tite. Até que ponto as várias lesões influenciaram? Influenciaram as várias lesões, influenciou o calendário, influenciou, para mim, uma falta de planejamento, e aí faz parte da comissão técnica isso também. Influenciaram algumas decisões do Tite. Ele é um tipo de futebol muito burocrático, que não é o que a torcida gosta. Ele, desde que foi contratado, nunca foi o treinador dos sonhos da torcida do Flamengo. Ele já chega com muita... Uma certa rejeição? Uma rejeição, porque a identificação dele, especialmente com o Corinthians, por um estilo que procura ser mais equilibrado. O Flamengo gosta de um time mais atirado ao ataque. E com o passar do tempo, ao longo do ano, foi um Flamengo muito burocrático. E ontem foi um pouco do retrato disso. Vou lembrar, Bel, a gente falava sobre isso lá atrás, no início do ano, em abril, maio, que é um Flamengo que ele toca muito para o lado e ele procura pouca verticalidade. Lembro muito de um jogo contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, mas ele ainda é um time que briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Só que vai gerando um desgaste, né? A questão toda será que o Tite é o maior
dos culpados? Porque a gente está... Tite e todos os técnicos nos últimos 5 anos, depois de Jorge Jesus. Dorival Júnior ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Não foi suficiente. E não foi suficiente para a torcida, para boa parte da torcida e para os dirigentes que criticavam e não renovaram, não quiseram ficar com o Dorival, porque ele poupou jogadores em algumas partidas do Brasileirão. Gente, isso não é querer ganhar tudo? É por isso que eu acho que passa Veja bem, antes... querer ganhar tudo não é um defeito. Tem que querer mesmo. Mas nem sempre você vai conseguir. Ninguém consegue, gente. Eu acho que antes tem um problema em relação a desempenho. Não é só resultado. Porque o Rogério Ceni cai campeão brasileiro. Renato Gaúcho cai vice-campeão sul-americano. O Dorival cai ganhando 2 títulos, dos mais importantes. O Tite é o contrário. O Tite ganhou menos importante. Então olha essa tela para você, professor. Dá uma olhada aí. Domenico Torrente eu nem coloco, porque isso aí foi um dos maiores enganos que eu já vi na história da bola. Esse cara aí realmente... Mas Agora... veja se eu estou enganado. Todos eles chegaram com um cartaz e saíram com outro totalmente diferente. Que sentido? Eu concordo com você. Domenech Torrent foi nada no Flamengo. Muitos equívocos, mas ele chegou... Não só no aproveitamento. É o auxiliar do Guardiola, não chegou assim? Aproveitamento melhor que o do Vitor Pereira, por exemplo. É o auxiliar do Guardiola, que está vindo para o Flamengo. Aí tem 3 enganos, né, indefensáveis assim, o Domenech Torrent, o Paulo Souza e o Vitor Pereira. Esses são enganos mesmo. Agora, os demais tinham que ter mostrado mais. O Jorge Sampaoli, a gente fala, bom, o Tite é aquilo que o torcedor rubro-negro não quer. Mas e o Sampaoli? Sampaoli era um técnico alinhado... Peraí, não ficou nem 40 jogos. A esses sonhos rubro-negros de bom desempenho. O Renato Gaúcho era um sonho de todo rubro-negro antes do aparecimento do Jorge Jesus. Não ficou nem 40 jogos, o Quando Renato o Jorge também. Jesus aparece, o Renato é que era o nome para Flamengo antes da gente descobrir que o Jesus existia. Deixa eu perguntar, 72% de aproveitamento, uma final de Libertadores perdida num detalhe, na prorrogação. Um começo Não é muito... suficiente para continuar o trabalho, o Renato? Um começo muito bom, o começo do Renato. Lembra que a nossa Paquita rubro-negra estava Sim, renatizada? Exatamente, empolgadíssimo. Mandava, estou renatizada. Não suportava mais o Tite, a Paquita. Tá virando mensagem. um devorador de técnicos. Decifra meu devorador. Triturador. Porque os técnicos que saem de lá, saem desvalorizados no mercado. Chegam de um jeito e saem de outro. Chegam Acabei por de cima dizer. e saem por baixo. Você vê vários ali. O Renato voltou pro Grêmio, que é a casa dele. Lá ele manda, desmanda, faz o que quer e tal. Então, para ele não mudou muito a situação. Os demais, eles chegam com um cartaz e saem desvalorizados. E aí eu vou voltar, Bel, no que a gente tem falado aqui há muito tempo. O Flamengo é um clube com uma gestão financeira poderosa. Agora acabou de fazer um investimento para comprar um terreno, pensando em construir um estádio, contrata jogadores caros, jogadores de grife e tal. Então, na parte financeira, o Flamengo parece ter uma gestão muito competente, até porque é uma gestão profissional, conduzida por profissionais da área econômica. Quando a gente vai para o futebol, a cabeça do futebol é alguém que não é profissional do futebol. É o Marcos Braz, que é um amador. Ele tem experiência, está há muito tempo lá dentro do Flamengo, está há muito tempo, foi diretor, já tem uns 20 anos ou mais que ele faz parte. Em 2009 ele estava. Antes disso, já estava, chegou na época do Edmundo Santos Silva. Quem leva o Marcos Braz para cargos de direção dentro do futebol do Flamengo, cargos menores que depois foram crescendo, foi a gestão Edmundo Santos Silva lá em 2000, 2001. E ele é um cara que tem muito bom relacionamento com torcidas, etc. Mas ele não é um profissional do futebol. No dia que ele sai não está preocupado só com o Flamengo. Teoricamente, nem é profissional do Flamengo, porque o cargo dele não é remunerado. Ele está lá como vice-presidente. Vice-presidente não é remunerado. E, sinceramente, o Marcos Braz não é, na minha cabeça, o melhor nome para gerir um departamento de futebol de um clube que tem o tamanho, a dimensão, a grandeza do Flamengo. Ele está lá por questões políticas internas do clube. E isso dificulta um planejamento. Dificulta sentar com o técnico, alguém que estudou futebol, que se preparou para trabalhar com futebol, que sabe todas as questões do futebol. Senta aqui, vamos planejar. Como é que vai ser feita a temporada do Flamengo? É possível encarar as 3 competições com o mesmo time e ganhar todas as 3 como a gente quer?
Dá para fazer isso? Não dá. Não dá. Eu estou batendo nessa tecla aqui há meses e meses. O Flamengo deveria ter um planejamento diferente. Se quer ganhar as competições, deveria entender que, para tornar isso viável, tem que mudar o planejamento. Desde o início da temporada. E não se faz assim, vamos embora. Vamos levando. O que dá para botar hoje? E esse problema de preparo físico dos jogadores, de jogador chegar quebrado ou vários se lesionarem, isso aí aconteceu com o Renato, isso aconteceu com o Rogério Ceni. Ah, mas nem tanto igual na era Tite, né? Agora foi um escárnio, né, cara? Porque a cabeça não muda. E acontece de novo. O planejamento é entregue assim, ó. Quem é o técnico da vez? É o professor Celso. Professor, toma aqui, se vira. Se der errado, eu demito e a culpa não é minha. Eu contrato o Prates. Prates, toma aí, vê o que você vai fazer. A multa rescisória só pega com multa alta, não seria treinador. Tudo bem, que seja multa alta, eles pagam multa alta, não tem problema nenhum. Tá bom. Paga a multa alta. Então, vê aí, dá o teu jeito. Aí daqui a 6 meses, não tá bom. Manda embora, traz outro. E vambora. Mas o que pesou também aí, Eugênio, assim, o que, por enquanto, o que até então deixava o Tite no cargo de treinador do Flamengo já há algum tempo, era a dupla Rodolfo Landim e Marcos Braz. O que não pode sair do contexto aí, que tem uma eleição no final do ano. Certamente, internamente, o Landim ficou muito pressionado e ele estava vendo que a manutenção do Tite era um risco também para ele não conseguir eleger o sucessor. Porque já há algum tempo, as críticas ao trabalho do Tite, elas foram aumentando externa e internamente e havia ali uma dupla, o presidente do clube e quem comanda o departamento de futebol, uma dupla que achava que não, vamos esperar terminar o contrato, o time estava em 3 competições ainda, o time, às duras penas, com dificuldades, está caminhando, aí caiu da principal, que era a Libertadores. Essa pressão triplicou, quadruplicou. E certamente o Landim, vendo uma possibilidade de não conseguir eleger o sucessor na eleição no final do ano, não resistiu, não manteve o Tite, que eu acho que ele estava contando em ficar até dezembro, e agora troca o técnico aí às vésperas, às portas da Copa do Brasil, por exemplo. Mas o trabalho em campo era fraquinho. Sim, o Tite pediu para a gente avaliar quando chegasse ao fim, então vamos avaliar. Avalie, professor. Qual que fica o saldo? Um campeonato carioca invicto e com gol tomado, com o time Tite e diretoria abraçaram a causa de que deixa a Libertadores para depois, vamos pensar em ganhar do Nova Iguaçu, mesmo com 3-0. Botaram o pé muito a fundo ali. É isso. Né? Aí você tem um brasileiro em que o Flamengo abriu mão de muitos jogos importantes por coisas que ele já nem tem mais, como a Libertadores. A queda na principal competição, isso foi fatal, e não jogando nada nessa principal competição. E sendo o segundo num grupo em que tinha a obrigação moral de ser primeiro, porque o grupo era fraco, e isso complicou tudo lá na frente. O Flamengo decide uma vaga em Montevidéu por conta disso. Se tivesse uma campanha melhor que a do Peñarol, tinha decidido em casa. Tinha virado muitas coisas. Mas em casa perdeu o jogo, né? Então, não, tudo bem. Mas é outra circunstância. Um rápido adendo. O problema não foi decidir em Montevidéu. O problema foi perder em casa. Um dos problemas foi decidir em Montevidéu. Você viu que foi aquela entrada em campo? Pela qual o Peñarol até vai pagar multa e o presidente vai pagar satisfeito? Eu vi muita gente emocionada, prof, com essa entrada em campo. Começou a ganhar ali. Eu também fiquei. Copa do Brasil. Um monte de multa, porque o que eles fizeram lá, teve invasão de campo, teve proibido o sinalizador, um monte de multa. Eles fizeram um evento antes, essa é outra história. Levaram os campeões de 82 lá, que a Conmebol proibiu. Tá aí, galera, tá aí, meus amigos. Tá feliz, tá contente, cara, com essa notícia? Tite não é mais técnico do Flamengo. E eu digo mais, hein? Vai tarde. Cara, o Tite foi uma decepção, cara. Quando o Tite foi contratado, acredito que muita gente acreditava que daria certo, né? Pelo que ele tinha feito no Corinthians, ganhado vários títulos e tal. A passagem dele na seleção brasileira, nas eliminatórias e Copa América tinha sido muito boa. Ele foi mal nas Copas do Mundo. Então, acredito que muita gente pensava que daria certo. O Tite, um técnico experiente, os times dele tomam poucos gols, só que no Flamengo foi o contrário. Cara, o time do Tite no Flamengo, começando pelas lesões, deu muita coisa errada, cara. Preparação física, muitas lesões, todo jogo o jogador tá cansado, não tem intensidade o suficiente para surpreender o adversário. Cara, então, assim, muitas coisas que você acreditava que poderia acontecer diferente, aconteceram de uma forma que não agradou o torcedor, né? Ó, o Tite no Flamengo, ele disputou 70 jogos com 42 vitórias,
Lembrando que a maioria das vitórias... A maioria, não sei se é a maioria, mas é que muitas vitórias são do Campeonato Carioca, né? 42 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, galera. É muita coisa, cara. Disputando Campeonato Carioca, o Flamengo não perdeu. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, 16 derrotas. Um aproveitamento de 65,7% dos pontos. É muita derrota. Aos 39 anos, Felipe Luiz vem aí. Ele assume o Flamengo interinamente. Lateral consagrado no Flamengo, chegou em 2019 e ficou até o fim de 2023, né? Quando se aposentou no início deste ano. Boa sorte, Felipe Luiz. Que você possa fazer o que você sabe fazer, cara. Você é um cara inteligente, você é um cara que já foi campeão mundial, né, pelo Sub-20. Então, cara, pelo Flamengo, né, o primeiro clube brasileiro a conquistar esse título, Mundial Sub-20. Então, Felipe Luiz, seja bem-vindo ao time principal como técnico. É isso aí, te desejo toda a sorte do mundo, que você possa abrilhantar o nosso time. E o Tite é o seguinte, vai tarde, tinha que ter sido demitido no final do jogo contra o Peñarol, cara. Assim que o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol na Libertadores, tinha que ter demitido o Tite no vestiário, lá no Uruguai mesmo. É isso aí que eu acho. Valeu? Muito obrigado a todos. Deixa o like se você gostou da notícia, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e fui!